Apocalipse, capítulo 21. Vamos hoje meditar nesse domingo de Páscoa, no que a Páscoa em Cristo Jesus nos possibilitou, o que por conta do sacrifício de nosso Senhor, nós viveremos em novos céus e nova terra. Apocalipse 21, leremos dos versículos 1 a 8, diz assim a palavra de Deus. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo, que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Oremos. Pai amado e bendito, te louvamos, Senhor, pois essa é a tua palavra que nos dá esperança, que nos dá paz, que nos dá convicção, que iluminada pelo teu Santo Espírito, nos convence, nos direciona, nos corrige, Senhor. Deus, que assim seja nessa manhã, que o Senhor fale aos corações, que o Senhor nos desperte para a seriedade da vida com Deus, que o Senhor alegre o coração do abatido, que o Senhor renove as esperanças daquele que está sem esperanças, sem expectativas, porque sabemos que o Senhor nos comprou por um alto preço para uma grande salvação, e nós não podemos imaginar, podemos apenas ter vislumbres do que será a vida eterna com o Senhor. Então abre os olhos, abre os nossos corações para recebermos a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. O que faz com que nós suportemos algumas situações? Vou falar de algumas situações cotidianas do dia a dia, que eu já enfrentei, por vezes enfrento, e que talvez você também enfrente ou já tenha enfrentado. Por exemplo, um metrô cheio. Quem aqui já teve que pegar metrô para ir para o trabalho? Eu trabalhei por muitos anos na Zona Sul, ali na altura do Largo do Machado. E aí, por vezes, ia ali para Del Castilho, e ali, meu irmão, é uma prova. Você, para entrar no metrô, né, Marcão? Só para entrar, você já é um vitorioso. Já entra cantando o hino da vitória, só porque conseguiu entrar. É difícil. Eu também, um período, eu ia para o trabalho de trem, porque eu queria chegar mais rápido e não tinha ainda essa ligação no Nova América. Se eu for contar minhas histórias aqui, eu vou ficar meia hora contando só os caminhos que eu fiz para chegar no trabalho mais rápido. Mas, por vezes, eu ia até um engenhão ali, um engenho de dentro, e pegava o trem ali, e o trem vai chacoalhando, e você vai segurando naquele negócio, chacoalhando, cheio, mas vai rápido. Ou um trânsito intenso. Perdoe-me dar mais um exemplo pessoal, mas eu também, um período, eu fui de carro para o trabalho. E aí eu saí de casa por volta de 5h30, 5h15, 5h30 da manhã. Por quê? Se você sair de Jacarepaguá após 6 horas da manhã, 6h15, você já vai levar 1 hora, se passar de 6h30, 1h30, às vezes 2 horas para chegar na Zona Sul. Se você sair antes das 6, às vezes você leva meia hora, 40 minutos. Então eu acordava às vezes 5 horas da manhã, assim, meio sonado. Aí me lembrava, se eu dormir mais, tirar aquela sonequinha ali, dormir mais 15, 20 minutos, eu vou levar mais 1 hora no trânsito. Eu levantava, não, vamos embora. Chegava lá no Largo do Machado, 6h30 da manhã, mas pelo menos fugia do trânsito. Você talvez já tenha passado por situações assim. Um período, quando inaugurou a linha 4 do metrô,
vinha de metrô até o Jardim Oceânico e pegava o BRT, pegava o Expresso para vir mais rápido, também é uma luta, irmão. Mas por que a gente enfrenta isso? Desculpa citar o Marcão de novo, Bruno, que conhecem bem essa realidade. Por que você faz isso? Por que você pega um metrô cheio, um ônibus cheio, um trem cheio, um BRT lotado? Por que você às vezes espera passar 2, 3 metrôs para conseguir entrar em um? Porque você tem um destino, porque você sabe onde quer chegar. No meu caso, eu queria chegar na estação Largo do Machado, do metrô do Rio de Janeiro, para ir para o meu trabalho. Então, o fato de você saber aonde você quer chegar, te ajuda a suportar as dificuldades do caminho. Então, eu tinha um destino, e eu pegava o metrô, por exemplo, ali no Jardim Oceânico, eu não descia na estação Jardim de Alá, na estação Nossa Senhora da Paz, ou na estação Cantagalo, em Copacabana, eu esperava até chegar na estação para a qual eu estava indo. E por que eu estou contando essa situação? Porque nós cristãos, irmãos, temos um destino muito superior ao Largo do Machado, ao Leblon, ou a Ipanema, onde trabalham alguns irmãos queridos nossos, ou a praia mais linda que você já tenha visto, ou o lugar mais maravilhoso que você já tenha visitado. Nós temos um destino eterno em novos céus e nova terra, irmãos. E nós estamos nessa viagem, estamos como se fosse num trem, ou num metrô, ou num ônibus com um letreiro bem grande lá. Glória dos céus, nova terra, e esse é o nosso destino, irmãos. Então, nessa manhã de Páscoa, eu queria que a gente meditasse no quão importante é termos em mente para onde nós estamos indo, qual o objetivo que queremos chegar e qual o impacto que isso tem em nossas vidas. Porque quando você está lá no trem, no metrô apertado, ou está num trânsito intenso, você não aguenta mais esse trânsito, não posso largar o carro aqui no meio de tudo e vir para casa, mas você pensa, não, eu preciso continuar no trânsito porque eu quero chegar ao meu trabalho, ou porque eu quero chegar à minha casa. Então, você tem um destino bem certo. Então, o fato de sabermos que estamos caminhando para novos céus e nova terra, precisa, irmãos, impactar como vivemos nessa terra. E é sobre isso que eu quero falar com os irmãos nessa manhã, dando continuidade à exposição, que já estamos chegando ao fim, do livro de Apocalipse, sobre escatologia. Outro exemplo que você pode ter sobre isso ainda, é o trabalhador que trabalha o mês inteiro esperando receber o seu salário. Tem dias que você acorda animado para trabalhar, está feliz, tem dias que você não está tão animado assim, mas eu preciso ir para lá, para o meu trabalho, por quê? Eu preciso garantir o meu salário. Ou o estudante que está se aprimorando nos seus estudos e nem sempre está muito animado para estudar, mas ele pensa, não, eu preciso estudar para passar por essa matéria, para honrar os meus compromissos acadêmicos, para ter um diploma no final do curso. Então, o fato de termos um objetivo bem claro para onde estamos indo e onde chegaremos, tem que influenciar a maneira como vivemos, e é sobre isso que falaremos nessa manhã. Apocalipse 21 é um texto belíssimo, que traz uma imagem dos novos céus e da nova terra, onde todos nós, salvos e remidos pelo sangue de Jesus, viveremos eternamente. Eu vou citá-lo algumas vezes, o autor George Led, que é um comentarista bíblico tem muito conteúdo, ele fala assim, a primeira unidade de pensamento desse capítulo 21 é uma continuação direta do capítulo 20, dando um relato breve do início dessa nova era com a Nova Jerusalém. A divisão da Bíblia em capítulos e versículos às vezes nos faz perder um pouquinho essa continuidade que tem nos textos. Então o capítulo 21 parece óbvio que eu vou falar agora, mas não é tanto assim. Ele é uma continuação clara do capítulo 20. O que tem no capítulo 20, que vimos nas semanas anteriores? Aquele texto difícil do milênio, mas como ele encerra, mostrando que o diabo será julgado, será lançado no lago de fogo, junto com a morte, o Hades, e aqui conclui o triunfo de Cristo sobre todos os seus inimigos. Viemos vendo desde o capítulo 17 de Apocalipse, que Cristo triunfará sobre a Babilônia, que é o sistema do mundo que se levanta contra Deus. Até dei um exemplo, quer ter um exemplo do que é a Babilônia hoje? Aquele programa Big Brother, coisa horrível, imoralidade, tudo de ruim ali. Eu não assisto e recomendo que você não faça o mesmo, para não contaminar sua mente ou seus ouvidos, como ouvimos ontem, né? A ovelha tem que guardar os seus ouvidos e os seus olhos para não desviar do seu Senhor, do seu pastor. Mas ali é um exemplo do que é a Babilônia. Cristo triunfará sobre o anticristo, a besta que emerge do mar. Cristo triunfará sobre o falso profeta, a besta que emerge da terra, como nos relata o capítulo 13 de Apocalipse. E Cristo triunfará, por fim, sobre a antiga serpente, sobre o diabo, o dragão. E após tudo isso, chegamos ao capítulo 21, que mostra novos céus e nova terra. O que essa imagem diz sobre a vida que teremos na eternidade, irmãos? Como vai ser essa vida?
E o que essa imagem nos diz sobre como devemos viver hoje, nos dias de hoje, com os olhos lá na eternidade? Igual alguém que está num trânsito pesado, está esperando chegar em casa ou no trabalho, ou alguém que está num ônibus, numa condução apertada, mas está com foco esperando chegar e não vai descer antes do seu ponto ou da sua estação, porque sabe muito bem onde quer chegar. O reverendo Hernando Dias Lopes diz que o primeiro-ministro da Inglaterra, Winston Churchill, um dos maiores líderes políticos da história da humanidade, disse que a decadência moral da Inglaterra, nos dias em que ele vivia, se deu pelo fato dos pregadores terem deixado de falar sobre o céu e o inferno. A igreja da Inglaterra, nos dias de Churchill, tinha deixado de anunciar o céu, tinha deixado de anunciar o inferno, e aí isso trouxe uma grande decadência moral para todo aquele país, segundo ele. Se deixarmos de falar sobre o céu e se deixarmos de falar sobre o inferno, muitas vezes vamos deixar de viver de modo que glorifique a Deus nessa terra, porque tiraremos nossos olhos da eternidade. Então, nesse texto, eu queria chamar a atenção dos irmãos para o estado eterno em que todos nós viveremos, irmãos. A expectativa para vivermos nesses novos céus e nova terra. Isso não é uma história que está na Bíblia para a gente viver um pouco melhor. Isso não é o ópio do povo, né? Como disse certo filósofo ateu, algo para o povo se distrair e ficar levando a vida e ser oprimido por poderosos. Não, isso é a palavra verdadeira de Deus, isso vai se cumprir. Nós, salvos em Cristo Jesus, viveremos em novos céus, em nova terra eternamente, e precisamos ter essa expectativa, irmãos. Então, veremos hoje 7 aspectos novos que viveremos, nós salvos em Cristo Jesus. E também 8 ausências, 8 características de pessoas que não estarão nos novos céus e na nova terra. E eu consegui dividir aqui, cada versículo apresenta algo novo que Deus nos dará nos novos céus e nova terra. Novo aqui, entenda, que não é que é algo que nunca existiu, porque a terra, Deus não vai fazer uma nova terra, Deus vai renovar a antiga. Deus vai renovar a terra para ser aquilo que Ele planejou para ser, e é isso que veremos mais à frente. Então, 7 aspectos de novidade que veremos nos novos céus e nova terra. Versículo 1 de Apocalipse 21. Então, esse então já faz uma ligação com o capítulo 20. Então, depois que Cristo destruir todos os seus inimigos, então, vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. O que é esse novos céus e nova terra? Volte na sua Bíblia para a epístola de Pedro, segunda epístola de Pedro, um pouquinho antes aí de Apocalipse, capítulo 3. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3. Eu quase concluí a mensagem com esse texto, porque esse texto fala como se fosse um resumo de tudo que falarei aqui essa manhã. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículos 10 a 13, diz assim a palavra do Senhor. Pois, estou em 1 de Pedro, bem que eu achei estranho. 2 de Pedro 3. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Olha que pergunta interessante. Já que o mundo vai acabar assim, como nós devemos ser? E o apóstolo Pedro responde: vivam de maneira santa e piedosa, versículo 12, esperando o dia de Deus e apressando sua vinda. Alguns entendem que apressando sua vinda é pregando o evangelho, que o evangelho será pregado a todas as nações e assim virá o fim. Apressando a sua vinda, naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos o quê? Novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Então, essa expectativa de novos céus e nova terra já estava presente, não só na teologia do apóstolo João, mas também do apóstolo Pedro, que a igreja primitiva tinha essa expectativa, irmãos. E alguém talvez pense assim, mas novos céus? E eu quero te dizer uma coisa que talvez no primeiro momento você fique um pouco chocado. Nós não fomos criados para viver no céu. Você pensa, mas não fui criado para viver no céu? Não. Então foi criado o quê? Para viver no inferno? Também não. Somos salvos em Cristo Jesus, não iremos para o inferno. Mas o céu, que a teologia chama de estado intermediário, é o lugar que os salvos vão enquanto Cristo não volta.
Quando Cristo voltar e vivermos esses novos céus e nova terra, nós não mais ficaremos nos céus, nós viveremos numa nova terra, porque Deus sempre nos criou. Esse autor que eu citei, o George Led, ele fala, toda a Bíblia mostra que o destino do povo de Deus é terreno, irmãos. Isso algumas pessoas têm dificuldade, porque há uma ideia de que é terreno é mal. Tem pessoas que acham que o que a gente pode tocar, o que a gente pode ver é material, é físico, isso é ruim, e o que é espiritual é bom. Isso não é Bíblia, isso não é cristianismo, isso sequer é judaísmo, isso aí é uma outra teoria, uma outra ideologia, uma outra filosofia, chamada gnosticismo, influenciada pela sabedoria grega, que dizia que tudo que é bom está no espiritual e tudo que está ruim está no material, mas a Bíblia não fala isso, irmãos. Então você pode comer uma boa comida sem ceder ao pecado da gula, você pode ter expectativas que vamos viver em uma nova terra e novos céus, e vamos para os céus se morrermos antes de Cristo voltar. E ficaremos lá com a nossa alma adorando ao Senhor vivos, não estaremos dormindo, não cremos na doutrina do sono da alma, estaremos louvando ao Senhor, como o próprio livro de Apocalipse mostra, até Jesus voltar e nós descermos e vivermos em novos céus e nova terra, pois isso é o que a Bíblia diz. Por isso que Pedro fala, esperamos novos céus e nova terra. Ele não fala, esperamos ficar no céu para sempre, não. Se morrermos agora, vamos para o céu. Pedro morreu, ele está no céu. Mas quando Jesus voltar, ele vai vir com o Senhor e viveremos novos céus e numa nova terra, vivendo tudo que Deus planejou para o seu povo. Louvado seja Deus, irmãos. Então Deus não nos criou para o céu nesse sentido. Se morrermos hoje, vamos para o céu. Mas ficaremos temporariamente até termos um corpo glorificado e vivermos numa nova terra. E é sobre isso que Apocalipse está falando, e Pedro também. Agora volte lá no Antigo Testamento, no livro do profeta Isaías, capítulo 65. Pois essa expectativa de novos céus e nova terra não está presente apenas no Apocalipse de João ou nas epístolas de Pedro, mas também no Antigo Testamento, livro do profeta Isaías, capítulo 65. Isaías 65. Isaías 65, versículo 17 a 19. A gente vai falar sobre esse versículo na escola dominical da semana que vem, então se você ficar com dúvida, fica o convite para a semana que vem, encerrado o culto, você ficar para a aula, que eu vou comentar sobre esse texto, se Deus assim permitir. Isaías 65, 17 a 19. Pois vejam, criarei o quê? Novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Alegrem-se, porém, e regozijem-se para sempre no que vou criar, porque vou criar Jerusalém para regozijo e seu povo para alegria. Por Jerusalém me regozijarei e em meu povo terei prazer. E olha o que diz, nunca mais se ouvirão nela a voz de pranto e choro de tristeza. Então se você tem chorado, seja por uma enfermidade, seja por um filho, seja por um pai, seja por um irmão, seja por um parente querido, se você tem chorado pelo luto de ter perdido alguém querido, saiba que um dia viveremos em novos céus e nova terra, e lá nunca mais ouviremos voz de pranto e choro de tristeza, porque a tristeza não entrará na eternidade, irmão. Não entrará nesse nova Jerusalém, não entrará onde nós vamos, para onde nós estamos caminhando. Deixa aberto aí em Isaías, o texto que lemos, lá de Apocalipse 21, ainda estamos somente no versículo 1, fala de novos céus, nova terra, que os céus e a terra passarão, e fala que o mar já não existirá. E aí você fica pensando, eu não sei você, mas eu acho o mar belíssimo, belíssimo. Eu creio que somos privilegiados de morar numa cidade tão bonita, mesmo com tantos problemas, mas podermos, por exemplo, perdoe-me citar mais uma vez as minhas aventuras indo para o trabalho, mas às vezes eu pegava um ônibus ali na Barra da Tijuca, e quando você passa ali no elevado do Joá, aquilo é belíssimo. Se for um dia belo de sol pela manhã, então é uma coisa assim, deslumbrante. Você fica olhando, se você estiver de ônibus, é melhor que você não tem risco de bater no carro da frente, você não está dirigindo. Mas como o mar é belo, e lá em Apocalipse 21 fala que o mar já não existirá, será que não vai ter mar mais? Eu não sei, irmãos, mas o livro de Apocalipse é altamente simbólico. Então tem um mar que com certeza não existirá, e eu creio que é desse mar que o apóstolo João está falando, e está em Isaías 57, versículo 20 e 21. Volte aí em Isaías no capítulo 57.
Isaías 57, 20 e 21, diz assim: mas os ímpios são como o mar agitado, incapaz de sossegar, e cujas águas expelem lama e lodo. Para os ímpios não há paz, diz o meu Deus. O mar, na literatura dos profetas e no Apocalipse, representa as nações ímpias. Você vê que é do mar que lá em Apocalipse 13 diz que emerge o anticristo, o mar das nações. Lá no capítulo 17 diz que a grande Babilônia está assentada sobre o mar, que são povos, línguas, tribos e nações. Então, tanto Isaías quanto Apocalipse mostram o mar como as nações que rejeitam a Deus. Então, esse mar, voltando lá para Apocalipse 21, é que não existirá mais, porque não existirá mais resistência a Deus, não existirá mais aqueles que se levantam contra Deus, não existirá mais o lodo, a lama agitada das nações que se rebelam contra Deus. Estaremos para sempre na presença do Senhor e na ausência de todo o mal. Louvado seja Deus, irmãos. Então serão novos céus, nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra tinham passado. No capítulo 20, versículo 11, vimos que a terra e o céu fugiram da presença de Deus, quando se apresenta Deus sentado sobre o grande trono branco. O que significa isso? Que é como se tudo fosse transformado no fim, irmãos. E o mar das nações, a agitação, a rebelião contra Deus não existirá mais. Louvado seja Deus. Então eu falei que são 7 coisas novas que vivenciaremos. Primeiro aspecto, novos céus e nova terra. O segundo, a nova Jerusalém, versículo 2 de Apocalipse 21. Vi a cidade santa, o quê? Nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Sobre essa nova Jerusalém, nós veremos maiores detalhes na próxima mensagem, porque a partir do versículo 9, João dá detalhes muito interessantes acerca dessa nova cidade. E é curioso pensar que Deus começou tudo no jardim do Éden. Há muita relação de Apocalipse 21 e 22 com Gênesis 1 e 2, que Deus começou tudo num jardim e agora encerra numa cidade, irmãos. Deus está avançando, Deus está crescendo, os propósitos de Deus não serão frustrados, e nós veremos na Nova Jerusalém para todos sempre. Louvado seja Deus! E veremos na semana que vem, se Deus permitir, alguns aspectos maravilhosos que são descritos a partir do versículo 9 sobre essa Nova Jerusalém, que também eu creio ser uma figura, porque fala que ela é uma Nova Jerusalém que vem da parte dos céus, que desce dos céus, vem da parte de Deus. Observe o detalhe, desce dos céus. Então a gente não vai ficar no céu, a Jerusalém nova vai descer dos céus e vamos viver numa nova Jerusalém na terra, numa nova terra, irmãos. Ontem eu saí daqui do jejum, fomos ali na feira com os irmãos, e eu aproveitei para comprar algumas coisas, tinha um tomate tão bonito, irmãos. Cadê o César, né? Mas, é que eu falei, acho que esse tomate vai ter no céu, mas não por R$10 o quilo, né? Porque R$10 o quilo de tomate, meu Deus, misericórdia. Mas você vê, eu gosto de ir na feira, irmãos, porque além de comprar as coisas porque precisa, você fica contemplando a glória de Deus, como Deus é criativo, irmãos. Aí você vê lá um mamão, aí você vê uma banana, aí você vê um pimentão, aí tem pimentão roxo, pimentão roxo não, né? Mas tem pimentão vermelho, amarelo, verde, e você contempla a grandeza. Você abre um pimentão, o pimentão é tão bonito por dentro. Aprende a glorificar a Deus quando você está na sua cozinha fazendo comida. É uma boa sugestão, né? Você abre lá, corta um tomate, olha um pouquinho para ele. Claro que se você demorar muito, a tua esposa vai falar, corta logo esse tomate que eu estou com fome. Mas contemple a glória de Deus nas coisas da criação. E essa criação renovada, irmãos, nós vamos vivenciar o cheiro do manjericão, irmãos. Eu creio que no céu vai ter manjericão. Não é possível. Quer dizer, não, na nova terra, né? Eu já estou contradizendo o que eu mesmo estou dizendo. Vai dar para fazer uma brusqueta lá, um tomate com manjericão. Eu creio que vai ter isso, que é bom demais, irmão. Não vai ter uma coisa que eu comi ontem ali na feira, que é boa demais, que é carne de sol, porque não vai ter carne, porque não vai ter morte. Não sei se vai ter uma carne de sol, de soja, alguma coisa que vão inventar no céu, porque carne de sol é um negócio divino, né, irmão? Com um aipinzinho é bom demais. Mas por que eu estou falando isso para os irmãos? Às vezes a gente faz uma separação, que a gente está aqui na igreja, isso aqui é espiritual. Isso aqui é uma coisa santa, sagrada, e é de fato. Nós estamos fazendo aqui um estágio, irmãos. Por isso é tão importante nos reunirmos como igreja, que a gente vai ver mais à frente, que o propósito de Deus é tabernacular, é o próximo aspecto que veremos, é viver com o seu povo para sempre. Então, não podemos abrir mão de nos reunir como igreja, eu falarei isso no próximo ponto.
Mas viveremos, isso é muito importante, então algo de sagrado, algo santo. Mas quando a gente vai na feira, não deixa de ser sagrado o tomate que você pega na sua mão, a uva que você pega, aquilo que você compra, porque é o Deus eterno que nos concede, que nos dá dá condições de adquirirmos riquezas, como diz lá em Deuteronômio. É Deus que nos concede, é Deus que concede a chuva, é Deus que concede condições para que a terra possa prosperar e dar o seu fruto. E no novos céus e nova terra, não me pergunte como vai ser isso, não faço ideia, mas a gente vai vivenciar isso em plenitude. Então, se você já se alegra com um cheiro de manjericão, se você já se alegra em ver um belo tomate, uma cebola roxa, que é uma delícia, né? Bota ali na saladinha, fica bom demais, um alho poró picadinho, se você já se alegra com essas coisas todas, saiba que no céu viveremos isso muito mais, e eu não faço ideia de como será, irmãos. Não quero nem fazer, porque eu sei só que vai ser bom demais. Se já é bom aqui na terra, imagina na nova terra, louvado seja Deus. Então, a Nova Jerusalém, irmãos, aponta para que a salvação vai descer dos céus. E como é assim toda a Escritura, Deus é que vai ao homem, irmãos. Nós não temos condições de nos voltarmos para Deus por nós mesmos, mas Ele é que vem a nós, Ele que nos alcança, Ele que nos dá a água viva que sacia a sede das nossas almas. Então, primeiro aspecto, novos céus e nova terra. Segundo, Nova Jerusalém. Terceiro, um novo tabernáculo, entre aspas. E aqui é algo muito lindo. Irmãos, eu fiquei fascinado com esse texto. Eu ontem estava me debruçando sobre ele, depois de comer a carne de sol, e que estava muito boa também, mas esse texto é muito profundo, acho que eu não vou conseguir terminar essa pregação hoje, vou ter que deixar para a semana que vem. Mas olha o que diz o versículo 3, ouviu uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens com os quais ele viverá, eles serão os seus povos, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Então, se será novos céus e nova terra, se será uma nova Jerusalém, será também um novo tabernáculo. E eu boto entre aspas, que a gente vai ver na próxima mensagem, na sequência, no versículo 22, fala que nos novos céus e nova terra não vai existir templo. O que é o templo? É um lugar onde você vai para adorar a Deus. Só que nós estaremos adorando a Deus, estaremos na presença de Deus continuamente, então não vai ter templo, porque estaremos na presença do Deus eterno, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo eternamente. Então, por isso que eu falo que é um tabernáculo entre aspas, que é um novo tabernáculo, que é uma nova forma de nos relacionarmos com Deus. Porque Deus se relacionava com o casal no jardim. Na viração do dia, eles iam falar com o jardim. O pastor Roberto falou recentemente que é como se Deus fosse tomar um café da tarde com Adão e Eva. Ele se relacionava dessa forma. O homem pecou, e aí Deus foi manifestando o seu ímpeto de se relacionar com o homem ao longo da história bíblica. O tabernáculo no deserto, Deus estabeleceu um tabernáculo de Moisés, o tabernáculo, e ali era um ponto onde Deus se encontrava com o seu povo. Depois o tabernáculo de Davi, depois o templo de Salomão, o segundo templo restaurado mais à frente nos dias de Esdras e Neemias, Deus se relacionando com o seu povo. Cristo, o Deus Emanuel, o Deus encarnado, ele tabernaculou. O texto lá de João capítulo 1 fala exatamente nesses termos, no original. Ele veio a nós, ele habitou conosco, ele pisou esse chão, o próprio Deus aqui conosco, mas ele voltou aos céus, ressurreto, e enviou o seu Espírito Santo que agora habita conosco. Então Deus habitou no Éden, com o primeiro casal, Deus habitou com o seu povo no deserto, a partir do tabernáculo, Deus habitou com o seu povo nos dias do rei Davi, pelo tabernáculo de Davi, nos dias de Salomão no templo, a Shekinah de Deus encheu o templo, vemos lá no livro de Crônicas, Deus habitou com o seu povo no segundo templo, nos dias de Esdras e Neemias, Deus habitou de forma especial em Cristo, encarnando e vindo até nós, e agora Ele habita em nós por meio do seu Espírito, mas isso é pela fé. Nós cremos que o Espírito Santo está aqui nessa manhã, nós cremos que o Espírito Santo habita em nós e que é algo especial quando o povo de Deus se reúne, o Espírito de Deus está nesse lugar. Mas isso nós contemplamos pela fé, irmãos. Só que lembra o que Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 13, no último versículo 13, aquele belo capítulo do amor, ainda que eu fale a língua dos homens e a língua dos anjos, se não tiver amor, serei como o símbolo que sou, ou como o bronze que retina, algo mais ou menos assim. E o último versículo desse capítulo fala, permanecem, pois, a fé, a esperança e o amor. O maior destes, porém, é o amor.
Por que o amor é maior do que a fé e que a esperança? Porque um dia a fé vai acabar, irmãos. Um dia a esperança vai acabar, porque um dia veremos face a face aquele que hoje vemos pela fé. Um dia veremos face a face aquele em quem depositamos nossa esperança. Então acabará a fé, acabará a esperança, mas o amor permanecerá para sempre. Louvado seja Deus, irmãos. Então é isso que tem preparado para nós. É isso que Deus tem para nós. Ele vai tabernacular, Ele vai habitar, Ele não vai mais na viração da tarde falar conosco, mas Ele vai habitar para sempre em novos céus, nova terra, numa nova Jerusalém, em que estaremos para sempre na presença do eterno e único Deus verdadeiro, irmãos. Que maravilhoso. Aqui ainda no versículo 3, diz assim: eles serão os seus povos. Alguns manuscritos trazem, eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus, irmãos. A maior expectativa, a maior necessidade que temos é estar com Deus, e isso estaremos eternamente. Por vezes as coisas da vida fazem com que nossos olhos baixemos, ficamos tristes com pessoas, e necessitamos de reconciliação, necessitamos, por vezes, de um suprimento físico ou emocional. Tudo isso nos afeta, e não estou dizendo para a gente viver igual um bobo alegre, estou pensando no céu, não estou nem aí para a vida. Não, nós sentimos, nós choramos. A Bíblia fala que devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Não estou falando que não devemos sentir as dores e as alegrias dessa vida, mas nossos olhos precisam estar nisso, irmãos, que a maior necessidade, a sede da nossa alma, que é por Deus, será plenamente saciada. Ele estará conosco para sempre, irmãos. Tabernáculo aqui não é um local, porque vamos ver lá no versículo 22 que o templo não existiria, mas é o ato de Deus habitar eternamente com o seu povo, continuamente, constantemente, e essa é a maior necessidade, irmãos. Então vamos viver em novos céus, em nova terra, sem ausência, sem carência nenhuma, teremos todas as nossas necessidades supridas plenamente. Vamos viver numa nova Jerusalém, numa nova cidade, num novo lugar que Deus preparará para nós. E o mais importante, viveremos para sempre na presença de Deus, irmãos. Não haverá mais ausência de nada, e a presença de Deus, não veremos mais Deus pela fé, não nos reuniremos na presença do Espírito pela fé, como fazemos aqui essa manhã, mas veremos o próprio Deus com os nossos olhos, numa nova terra, num novo céu. Essa é a esperança. Então, não só isso, mas o quarto elemento, a nova ordem, versículo 4, parece um pouco com o texto que lemos de Isaías. Diz assim: ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Qual é a antiga ordem? É o tempo que vivemos hoje. Um tempo de choro. Hoje há choro, a tristeza. Uma outra versão traduz aqui, quando fala em tristeza, a Nova Almeida Atualizada traduz como luto. Quantas pessoas têm sofrido luto? Quantas pessoas têm morrido, irmãos? Quantas orações temos levantado por famílias enlutadas? Quantas pessoas sofreram a dor de enterrar um ente querido? Ou até, essa doença é muito cruel, essa Covid-19. Por vezes a pessoa não pode acompanhar, né, o seu ente querido nos seus últimos dias. Às vezes não pode nem fazer um sepultamento como gostaríamos de fazer, numa despedida. É algo muito sucinto, muito breve, às vezes com o caixão fechado. E esse luto corrói, esse luto amargura a alma, esse luto entristece o coração. As lágrimas vêm aos olhos, a tristeza visita o coração. Mas nos novos céus, na nova terra, na nova Jerusalém, no novo tabernáculo que será Deus habitando conosco, não haverá mais luto, não haverá mais tristeza, não haverá mais choro. O próprio Deus, lemos aqui, enxugará dos nossos olhos, irmãos, toda lágrima. E sabe por que não vai ter mais luto? Porque não haverá mais morte. Nós ficamos enlutados porque alguém querido morre, nós sentimos a sua ausência, mas não vai ter mais morte, ninguém vai morrer mais. Vimos no capítulo 20, versículo 15, que a morte e o Hades, que é o inferno para onde hoje vão os réprobos, os que rejeitam a Cristo, vão para o Hades. As suas almas são atormentadas. Depois do juízo final, eles viverão no Geena, que é a eternidade, sendo castigados, atormentados para sempre. Mas esse Hades e a morte foram lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. Então não haverá mais morte, irmãos, não teremos mais luto, não teremos mais tristeza, viveremos para sempre na presença do Deus que enxugará dos nossos olhos toda
milagre. Que imagem maravilhosa. Glória a Deus. Vamos seguir para o quinta novidade. Versículo 5. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou isso: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Quem garante isso não sou eu, irmãos. Eu não tenho autoridade para garantir nada do que estou falando até aqui. Mas quem garante tudo que eu estou falando até aqui é o que é de fato da palavra, que são palavras minhas, aí esqueça. Mas as palavras de Deus, quem garante é o próprio eterno Deus. O próprio Deus eterno que garante. Ele falou aqui, final do versículo 5, escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Talvez você pense, mas quem pode me garantir que o ônibus vai chegar no destino certo? Quem pode me garantir que o metrô vai chegar na estação na qual eu quero saltar? Não sabemos, acidentes, incidentes, problemas acontecem, mas para essa viagem, para esse destino, ninguém poderá impedir que o próprio Deus disse, essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança, irmão. Não há erro, nós entrando nesse trem, nós caminhando na caminhada da fé, certamente viveremos, irmão. E não é uma história para nos animar, para nos motivar, para nos deixar mais consolados, para ir tocar uma dificuldade da vida. É verdade, irmãos, nós veremos com os nossos olhos nova terra, novos céus, veremos Deus face a face, não mais pela fé, mas contemplando face a face, desfrutaremos de tudo que Deus tem para nós, que a salvação, como diz o Jorge Led, no sentido bíblico, não é somente a salvação das almas, ela inclui a redenção do corpo e até do mundo material. Deus nos criou não para sermos almas e espíritos, Deus nos criou para ser um ser integral, inteiro, com um corpo glorificado, com o qual vamos viver para todo sempre na presença de Deus, irmão. Um corpo que não sofrerá doença, não vai ter mais Covid-19, não vai ter mais coronavírus, não vai ter mais envelhecimento, não vai ter mais dores, não vai ter mais doenças, não vai ter mais enfermidades. Viveremos para sempre, irmãos, na presença de Deus. Então, essa viagem que estamos seguindo nessa vida, comparada com a eternidade que tem diante de nós, é muito curta. O pastor Roberto disse que viu uma pregação uma vez, um pastor pegou uma corda muito grande, esticou no púlpito todo, assim, uma corda bem grande, ele esticou, deu várias voltas e ficou uma corda muito grande, e na pontinha daquela corda ele pintou com alguma cor diferente, tipo assim, imagina uma corda branca, ele pintou de vermelho na pontinha, ele pegou aquela corda e levantou e falou assim, está vendo essa pontinha dessa corda? Isso aqui representa os dias que vivemos sobre essa terra. Agora, está vendo o resto da corda? Isso aqui representa a eternidade. Os dias que vivemos nessa terra são um intervalo mínimo, irmãos, é uma pequena viagem, comparada à eternidade que viveremos com o Senhor. Louvado seja Deus. Creia nisso, irmãos, porque crendo nisso, nós vamos continuar orando para que haja justiça em nosso país, para que esse vírus seja erradicado, para que as pessoas sejam curadas, para que os enlutados sejam consolados, mas nós teremos a esperança que tudo isso vai passar, as coisas antigas passarão. Diz aqui no versículo 5, Cristo, Deus falou, creio que aqui é Deus Pai falando, assentado no trono, estou fazendo novas todas as coisas. Então, novas serão todas as coisas, esse é o quinto aspecto. O sexto, viveremos numa nova condição, versículo 6. Eu botei um aspecto para cada versículo, fica fácil da gente rever depois. Disse-me ainda, está feito. Lembra Jesus falando na cruz, conforme registrado em João 19? Está consumado, está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Por que isso é uma nova condição, irmãos? Porque nós hoje temos sede, não só sede dessa água aqui, mas há uma sede em nossas almas. Já ouviu aquele discurso, é muito usado por pastores evangelistas, há um buraco na sua alma, um vazio que só Deus pode completar? Isso faz muito sentido, irmãos. Tem pessoas que procuram saciar a sede das suas almas no sexo e vivem aventuras sexuais e continuam com as almas aflitas e angustiadas. Tem pessoas que procuram saciar a sua sede de sua alma na carreira, no trabalho, e trabalham e prosperam, alcançam grandes posições profissionais, mas o vazio continua em sua alma. Há pessoas que tentam suprir isso com riquezas e adquirem tudo o que querem, mas o vazio continua em sua alma. Há pessoas que preenchem isso com diversos fatores.
Até mesmo com a família, com filhos. E aí tem uma família linda, filhos, mas o vazio continua em sua alma, porque há uma sede em nossa alma que só o eterno Deus pode saciar, irmãos. Só Cristo pode saciar a sede da nossa alma. E essa água é dada gratuitamente da fonte da água da viva. Nesse novo estado, na eternidade, nós não teremos mais sede, porque estaremos diante da fonte da vida eterna e a veremos face a face. João capítulo 7, eu vou ler rapidamente aqui. Palavras de Cristo, nosso Senhor. João 7, 37 em diante diz assim: no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva, irmãos. Então você está com sede na sua alma, você talvez esteja angustiado, oprimido, com a sua alma oprimida por conta do que estamos vivendo, ou por aflições que têm vindo sobre você. Volte-se para Cristo, Ele é a fonte de água da vida, e lá na eternidade nós vamos beber gratuitamente, porque nós não podemos salvar a nós mesmos, por mais que façamos boas obras, nunca vai ser suficiente, mas Deus gratuitamente entregou o seu Filho para morrer em nosso lugar, e Ele nos concede a água da vida. Então, uma nova condição, irmãos, não teremos mais sede da alma, porque estaremos plenamente supridos. Temos sede porque temos escassez, porque falta água em nosso corpo, mas não haverá mais escassez, estaremos plenamente saciados em Cristo. E por fim, depois de falar dos novos céus, da nova terra, da nova Jerusalém, do novo tabernáculo, entre aspas, que não será um templo, mas será a presença de Deus, da nova ordem que Deus estabelecerá, pois a antiga ordem terá passado, que serão feitas novas todas as coisas, e dessa nova condição, pois não teremos mais sede da alma, pois a fonte da água da vida estará nos saciando eternamente. Viveremos um novo status, versículo 7, uma nova condição. Versículo 7, o vencedor herdará tudo isto, irmãos. Se quiser resumir tudo que eu falei, medite na primeira parte do versículo 7, leve isso para a sua casa, ore sobre isso, peça a Deus para entranhar isso no fundo da tua alma, do teu coração, da tua mente. O vencedor herdará tudo isso que eu falei até aqui, e muito mais, porque é inimaginável, as nossas palavras são limitadas. O vencedor, nós vencedores em Cristo Jesus, pois Ele nos faz mais que vencedores, herdaremos tudo isso, irmãos. E ainda mais, e eu serei o seu Deus e Ele será meu filho. Já somos filhos de Deus, já temos um novo status, mas viveremos essa filiação em sua plenitude, irmãos. Que bênção, irmãos. Que maravilha podermos imaginar, mesmo que de forma muito turva, como será esse novo céu e nova terra. Talvez é como se alguém estivesse contando para você um lugar que visitou. Eu trabalhei por alguns meses numa cidade litorânea de São Paulo chamada São Sebastião. Trabalhei num terminal de petróleo lá, que é um terminal muito grande, e fiquei uns 7 meses trabalhando lá em São Sebastião, e é um lugar lindo. Você atravessa a Baía de São Sebastião, está na Ilha Bela, mas eu não ia para a Ilha Bela, porque eu ia para trabalhar, ficava em São Sebastião. Fui uma vez em Ilha Bela, dei um passeio no final da tarde e voltei. Mas é um lugar muito bonito, é um lugar que tem praias belíssimas. Ilha Bela é um lugar belíssimo, muito valorizado até lá pelos turistas, pelos paulistas. É tudo ali muito bonito, é a continuação ali da região de Angra, Paraty, vai seguindo Ubatuba, Caraguá e chega lá em São Sebastião. É muito bonito, eu posso te descrever muitas coisas maravilhosas que tinha lá em São Sebastião. Eu comia num restaurante que tinha um peixe fantástico, maravilhoso. Fala de comida, né? Mas, por mais que eu descreva, você só vai saber o que é São Sebastião, no litoral paulista, se você chegar lá e visitar. Então, por mais que a gente vislumbre como vai ser esse céu e nova terra, nós só viveremos plenamente quando estivermos lá, mas nós estaremos lá, irmãos. Nós seremos aqueles que herdarão tudo isso, pelo sangue do Cordeiro que morreu em nosso lugar. Agora, para concluir, eu achei que não ia dar, mas vou forçar um pouquinho e falta apenas o versículo 8. O que não existirá? Nos novos céus e nova terra haverá plenitude de alegria. Viveremos uma nova terra renovada pelo Senhor. Veremos tudo que Deus planejou para sermos.
Viveremos uma nova Jerusalém, uma nova cidade, que falarei mais na próxima mensagem. Viveremos na presença de Deus, que tabernaculará conosco, com o seu povo. Viveremos numa nova condição, numa nova ordem, não teremos mais sede, não teremos mais lágrima, não teremos mais luto, não teremos mais que lidar com a morte, seja nossa ou de alguém querido. Tudo isso passará. Mas o que terá lá? O que não entrará lá? Corrigindo, versículo 8. 8 ausências nos novos céus e na nova terra. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Estes não estarão lá. Estes que rejeitarem a Cristo, covardes e incrédulos, talvez sejam pessoas que naquela época de grande perseguição preferiram rejeitar a Cristo a correr o risco de perder seus bens ou sua própria vida. Não podemos negar a Cristo, irmãos, precisamos confessar a Cristo todo o tempo em nossas vidas, mesmo que isso nos custe algo. Incrédulos, pessoas que ouvem a mensagem da cruz, que cantamos essa manhã assim, eu amo a mensagem da cruz, Cristo morreu por mim, pecador, e ainda duvidam, não é bem assim, não é isso que vai acontecer, esses não herdarão. Depravados ou abomináveis, assassinos e imorais, pessoas que usam as coisas dessa vida para o seu próprio prazer. Depravados, talvez aqueles que cometem abominações, assassinos, pessoas que acabam com a vida do outro, e isso não passa impune aos olhos de Deus. Claro que podem existir assassinos e existem que se arrependem dos seus pecados e são salvos, mas aqueles que permanecem no pecado, os que cometem imoralidade sexual. O reverendo Hernandes Dias Lopes falava, a gente vive, irmãos, uma sodomização da cultura ocidental. Às vezes eu passava com a minha mãe, com a minha esposa, e a gente viu 3 jovenzinhas adolescentes, mas com um short mínimo, irmãos. E parece que isso aí virou moda agora. Agora não só mulheres maduras e já jovens, mas cada vez mais novas, adolescentes, estão se expondo sexualmente. Isso é um drama, isso é terrível. Não permita que sua filha briga com ela. Chama ela para conversar, mostra, filha, você não é um objeto para ser exposto para o bel prazer dos olhos dos homens. Você é uma pessoa que tem valor, você é amada por sua família, você é amada por Deus. Vamos botar uma roupa mais decente. Então, assim, não só as mulheres, os homens, tanta imoralidade sexual, tantos vídeos. As pessoas hoje veem filmes com imoralidade, filmes que falam coisas que ofendem a Deus e acham tudo normal. Não pode ser assim, irmãos, porque os que praticam imoralidade sexual, os adúlteros, aqueles que não estavam nesse trem indo para o céu, aqueles que achavam que estavam indo e que de repente desceu numa estação para praticar um adultério, para se envolver com pornografia, e não se arrependeram dos seus pecados e voltaram para o trem, não chegarão na Nova Jerusalém. Os que praticam feitiçaria, que querem manipular Deus para o seu próprio prazer, os idólatras e os mentirosos, esses não entrarão lá. Serão lançados no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Então, isso é uma mensagem maravilhosa aqui para nós, de esperança, de expectativa de estarmos no céu. Há um alerta muito grande para aqueles que vivem no pecado. Não aqueles que praticam em algum momento esses pecados, que todos nós somos pecadores, e você pode ter um momento de fragilidade, mas o Espírito Santo nos quebranta e nós nos voltamos para Deus em arrependimento. Por vezes o pecado traz consequências, às vezes Deus perdoa o pecado, mas não interrompe a roda das consequências, como eu ouvi uma vez, você sofre consequências do seu pecado, mesmo tendo sido perdoado por Deus, mas esses que mantêm-se na prática do pecado, seja da imoralidade sexual, seja da idolatria, seja da feitiçaria, seja os assassinos, depravados, incrédulos, covardes, mentirosos, esses não estarão lá, irmãos. Que Deus nos livre disso. E que Deus nos use como um atalaia que avisa, se você permanecer nessa vida de idolatria, de mentira, de imoralidade sexual, de feitiçaria, você não herdará os novos céus e a nova terra. Mas nós, que pelo sangue de Jesus, que celebraremos agora na ceia, nós que fomos comprados e remidos, que bebemos gratuitamente da fonte da água da vida, podemos ter essa esperança, irmãos. E precisamos caminhar assim nesse mundo complicado que vivemos, com os olhos bem fitos no destino para o qual estamos indo. Novos céus, nova terra, uma nova ordem, uma nova condição. Tudo se fará novo, disse o Senhor, um novo tabernáculo, uma nova Jerusalém,
um novo status, não teremos mais sede, não teremos mais fome, seja material, seja espiritual, pois estaremos para sempre na presença de Deus. Feche seus olhos, faça a sua oração. Essa viagem é muito mais importante do que qualquer viagem que façamos nessa vida. Para onde você está indo? Para onde você está caminhando? Faça a sua oração, os irmãos que vão servir a ceia podem vir.